Você sabia que no Brasil, mesmo se o seu imóvel só acompanhar a inflação, o governo ainda vai taxar você? Uma nova lei acabou de ser aprovada. Acaba de ser criada um novo mecanismo para confiscar o seu patrimônio. Tudo disfarçado de atualização patrimonial. Até o final desse vídeo, eu vou te mostrar por que o seu dinheiro e de todo mundo que investe em imóveis está mais em risco do que você imagina. O Brasil, historicamente, sempre teve o problema da inflação, e muita inflação. Enquanto isso, a maioria dos países desenvolvidos e até os emergentes protegem seus cidadãos ao permitir que o custo da aquisição de bens sejam corrigidos pela inflação. Mas e aqui no Brasil, como é? Aqui é ao contrário. O governo, além de não corrigir os seus bens pela inflação, ele ainda tributa essa inflação como se fosse seu lucro. E agora, com a Lei 15.265 de 2025, o governo criou um novo mecanismo chamado REARP, que diz ser um benefício, mas na verdade antecipa ainda mais a arrecadação fiscal. Vamos começar com o básico. Ganho de capital é quando você vende um bem por mais do que pagou. Em qualquer país sério do mundo, você calcula assim: pega o valor que você vendeu, subtrai o valor que você pagou, mais a inflação que aconteceu no período. Só então o imposto sobre o ganho real é cobrado. Mas e no Brasil? Bom, desde os anos 90, o sistema é diferente. Aqui, o valor de compra do imóvel é chamado de custo histórico. Nunca é atualizado pela inflação. Isso quer dizer que quando você vende este imóvel pelo valor atual, toda essa diferença do valor comprado para o valor vendido entrará na tributação do ganho de capital. Então, mesmo que o seu imóvel não tenha se valorizado nada, somente foi corrigido pela inflação, o Estado ainda assim te cobra o imposto, fazendo com que você perca o poder de compra. Em outras palavras, você está pagando imposto de renda sobre a desvalorização da moeda. É ridículo. Vamos a um exemplo real. Imagina que você comprou um imóvel em 2014 por R$300 mil e em 2024, 10 anos depois, você vende esse mesmo imóvel por R$500 mil. Você pensa, opa, lucrei R$200 mil. Mas aqui vem o problema. Entre 2014 e 2024, a inflação acumulada foi de 85,8%. Isso quer dizer que para manter o mesmo poder de compra, aquele imóvel que você pagou R$300 mil teria que ser vendido por R$557.400. Ou seja, se você vendeu por R$500 mil, você está com um prejuízo de R$57.400. Mas mesmo assim, o governo quer 15% em cima do que ele chama de lucro. Então, se a diferença entre 300 mil pagos e os 500 mil vendidos é de R$200 mil, o governo te cobra R$30 mil de imposto e ainda chama isso de ganho de capital. Mas na prática você não ganhou nada e ainda perdeu para a inflação. Você não teve lucro como pensa o governo, teve prejuízo. Sim, mas o governo não está nem aí para você. Em outras palavras, o imposto que você paga é sobre inflação, não é sobre ganho real. E esse problema piora conforme o tempo passa. Veja bem, se você ficar 15 anos com o imóvel, só corrigindo pela inflação, o valor real dele seria de 300 mil. Então, se você vendesse por este valor, seu ganho seria zero. E mesmo assim, o governo te cobraria R$45 mil de imposto. E se você ficar 20 anos com o imóvel, agora sim há um ganho real, uns R$40 mil. Mas você acabou de pagar 54 mil de imposto, a maioria ainda sobre a inflação. É um sistema completamente quebrado. E o governo sabe disso, mas ao invés de consertar, criou a Lei 15.265, chamada de Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, REARP. Ela permite atualizar o seu imóvel para o valor de mercado. E funciona assim: passo número 1, você declara o valor de mercado do imóvel. Passo número 2, calcule a diferença entre o valor de mercado e o custo histórico, que é aquele pelo qual você comprou o imóvel. Passo número 3, você paga 4% sobre essa diferença, já agora. Passo número 4, esse valor atualizado vira a sua nova base para a futura venda. Passo número 5, quando você vender este imóvel, vai pagar imposto de renda que é de 15% sobre o ganho. Para resumir, essa Lei 15.265 diz para você: olha, vamos permitir que você atualize o valor do seu imóvel para o valor de mercado de hoje. E você paga só 4% sobre a diferença. Depois, se vender o seu imóvel, o ganho futuro é tributado normalmente. Soa bem, né? Sim, mas tem uma pegadinha. Na verdade,
Mais de uma. Mas antes de eu te falar quais são, me conta aqui nos comentários. Você já sabia dessa lei? Aproveita e deixa o seu like. Bom, voltando. Primeira pegadinha. Você vai precisar ficar com o imóvel no mínimo 5 anos após aderir a essa nova lei. Se vender antes, perde o benefício e terá que pagar os 15% sobre a diferença total. Segunda pegadinha. Você desembolsa 4% do seu bolso agora, esperando economizar com ganhos futuros. Mas e se você não vender o imóvel? Ou pior, se vender por um preço inferior ao que você atualizou, você perdeu todo o dinheiro, à toa. Pensa comigo, em um país onde até o passado é incerto, muitas coisas podem mudar daqui a 5 anos. Você também pode ser obrigado a vender este imóvel em 3 anos, por exemplo. Daí perdeu todo o benefício e ainda antecipou 4%. O REARP não resolve o problema fundamental, ele apenas antecipa. O governo está incentivando a pagar uma alíquota menor, mas na verdade o que ele quer é o dinheiro agora, não daqui a 10 ou 20 anos, correndo o risco ainda de você não vender esse imóvel. Então, quem realmente lucra? O governo, que antecipou sua arrecadação. E quer saber o maior absurdo? O Brasil está praticamente sozinho nessa. Na maioria dos países sérios, como Chile, Argentina, Estados Unidos, Alemanha, França, o governo permite que o contribuinte corrija o valor da compra pela inflação, ou até mesmo oferece isenções ou reduções progressivas, conforme o tempo de posse. Veja só, no Chile, corrige o ganho de capital pela inflação. Argentina, permite ajustes inflacionários. Estados Unidos, usa alíquota menor e permite deduções. Alemanha, isenção após 10 anos de posse. França, redução gradual conforme o tempo de posse. E aqui no Brasil? Bem, aqui a gente está em 1995 aparentemente. O governo cobra imposto de renda sobre inflação, como se fosse ganho real. Isso não é economia, isso é confisco disfarçado. E se você está pensando em aderir ao REARP, antes pergunte a si mesmo: tenho certeza de que não vou vender esse imóvel nos próximos 5 anos? Meu imóvel tem grande defasagem entre o valor histórico e o valor de mercado? Tenho liquidez para desembolsar 4% agora? Entendo o risco de mudanças regulatórias? Consultei um especialista tributário? Se respondeu não para qualquer uma dessas perguntas, cuidado, pode não fazer sentido para você. Gostou do vídeo? Então compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Tenho muito conteúdo bacana para você lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.